Oi, aqui é a Carol e seja muito bem-vindo a mais uma entrevista do Inspirando Campeões. A próxima entrevista que você vai assistir é da Jaqueline Weigl. Eu tive a oportunidade de ir para São Paulo conversar com a Jaque alguns anos atrás e eu aprendi demais com ela. Hoje a empresa da Jaque, especialista em futuro e antecipar as nossas... O que é que vai acontecer nesse futuro? Ela trouxe nessa entrevista detalhes para que você se inspire e leve a sua vida para um próximo nível. Inspire-se com essa história, tá? Duas coisas que eu aprendi com a Jaque foram: busque sempre estar na frente e não tenha medo do mundo. Vai pra cima. Então, sempre esteja na frente e vai pra cima com vocês, Jaqueline Weigl. Eu costumo me resumir de uma forma muito simples. Eu sou um espírito em evolução, de passagem, tenho uma tarefa que para mim é muito importante, que é ajudar o outro a se transformar e a se reencontrar consigo mesmo. Então eu vou começar falando do meu reencontro comigo. Eu sou uma mulher, sou casada, tenho um filho de 31 anos que me ensinou muita coisa, né? Tenho uma família divertidíssima, tenho uma mãe que é uma batalhadora, tenho um pai que morreu muito cedo e tenho duas irmãs que são incríveis e nós somos um trio de mosqueteiras. E eu tenho uma jornada totalmente fora da caixinha, eu sou uma pessoa muito fora da caixinha e eu acho que eu sou muito além ou para frente do meu tempo desde sempre. Eu sempre questionei, eu sempre quebrei paradigmas, eu nunca entendi muito por que as coisas tinham que ser de um jeito ou de outro. E eu desde sempre tenho a liderança no meu sangue, tenho o empreendedorismo, já errei muitas vezes, já acertei outras vezes e hoje eu percebo que eu sou uma pessoa madura, que se conhece muito bem, que sabe muito bem a que veio e para onde vai e que conseguiu de alguma forma usar o seu melhor para poder transformar os outros. Então eu moro em São Paulo e Santa Cruz do Sul, que é a minha cidade natal. Eu navego muito bem nesses dois CEPs, eu gosto demais dos dois lugares, não me vejo em um só. Sou uma cidadã do mundo, eu sou brasileira porque eu nasci no Brasil, gosto do Brasil, tenho raízes no Brasil e penso que eu tenho uma missão aqui no Brasil, mas eu bebo muito da fonte de qualquer cultura do mundo sem nenhum tipo de julgamento. Minhas primeiras viagens foram turísticas e as últimas viagens têm sido culturais, extremamente culturais. Então eu gosto de saber sobre todas as cores, sabores, formatos que existem no mundo para ver se eu consigo me construir e ajudar outras pessoas a se construírem. E eu me chamo de cidadã do mundo porque eu acho que eu tenho um comportamento aberto. Eu não tenho certo e errado, eu não tenho melhor ou pior, eu tenho uma pessoa que se transforma todos os dias em um ser mais desenvolvido, mais inteiro, mais satisfeito. Eu sempre fui muito intensa. Eu nasci num vilarejo pequeno no Rio Grande do Sul, mas muito importante para mim, onde valores morais e cultura e tradição sempre foram muito importantes. Eu mudei de cidade pela primeira vez com 13 anos, pela segunda vez com 24. Acho que eu tive um período bastante experimental na minha vida. Casei muito cedo, porque era tradição na cidade. Foi um casamento feliz, apesar de ter terminado num ciclo finito, como eu acho que tudo é. Mas eu experimentei muito a vida na minha juventude. Eu fui criada dentro de um ambiente muito tradicional, mas com liberdade de ser quem eu queria ser. E eu sempre pude fazer as coisas de forma que eu experimentasse a vida. E eu acho que a minha personalidade nunca permitiu algumas barreiras tradicionais. Então, eu comecei a empreender muito cedo. Eu entrei na faculdade muito cedo, eu abri alguns negócios e fechei alguns negócios muito cedo, eu fiz transições de carreira muito cedo. E em um determinado momento, eu usei o meu diploma. O meu primeiro diploma foi Educação Física e eu fui muito feliz nessa profissão durante 15 anos. Eu saí do Rio Grande do Sul, vim para São Paulo, conheci profundamente o ser humano. Quando você está praticando um esporte, você não tem fantasia, você está de tênis, camiseta e short e você mostra muito da sua essência, mostra como você se comporta. E eu fui muito feliz nisso durante 15 anos, mas eu tive a coragem de sair de uma cidade pequena e vir para uma cidade do interior com um filho e de me permitir experimentar grandes corporações, uma grande cidade,
mudança de emprego, e eu me permiti experimentar todos os sucessos e fracassos. Depois de 15 anos de trabalho nessa área, que eu me considero muito bem-sucedida, eu acho que eu sempre busquei na frente. Eu nunca consegui ficar dentro de uma caixinha onde está todo mundo. Eu sempre quis saber o que tem mais, o que tem que eu ainda não sei, onde eu posso buscar, aonde as coisas estão acontecendo. Isso me levou para uma empresa de qualidade de vida, na época, muito poderosa. A gente teve muito cliente, a gente tinha uma estrutura que ninguém tinha na época, e eu me considero uma das profissionais desse ramo de qualidade de vida mais bem-sucedidas, de uma forma muito plena. Eu acho que eu cheguei onde eu podia ter chegado e não tinha outro degrau. Num determinado momento eu comecei a me questionar. E além de estar cansada de fazer sempre o mesmo, eu comecei a entender que faltava algum conhecimento. Tem alguma coisa no desenvolvimento humano, na busca humana, que eu desconheço e que eu preciso buscar, né? E aí foi uma busca de 3 anos, onde eu estava um pouco insatisfeita ou cansada daquilo que eu já fazia, e comecei a pesquisar o que mais estava surgindo, quais são os assuntos, quais são as novas profissões, enfim. E num congresso que eu fui fazer nos Estados Unidos, em Las Vegas, eu ouvi pela primeira vez a palavra coach. E havia uma palestra numa convenção de Body, Mind and Soul, Corpo, Mente e Alma, onde se falava muito em qualidade de vida, em desenvolvimento, o que se busca através do esporte, enfim. E lá eu encontrei um coach chamado Peter Reading. E eu fui à palestra dele, ouvi a palestra dele. Ele começou a palestra dizendo que tinha uma carreira muito bem sucedida, de 20 anos já no mercado executivo, mas que ele sabia que a busca humana tinha a ver com a busca do espírito e que todas as questões vinham do espírito. E eu sou uma pessoa que estudo doutrinas espirituais há 25 anos e aquilo me tocou. Eu falei, gente, é isso que eu quero ser. E aí eu voltei para o Brasil e comecei a estudar o assunto coaching. E passei 3 meses estudando como eu poderia me transformar numa coach. Isso foi em 2006, quando se falava muito pouco nesse assunto aqui no Brasil. E aí eu pesquisei e achei a minha primeira formação, que já era uma formação certificada por uma das maiores entidades do mundo. E eu então me inscrevi, fui fazer o meu primeiro curso de formação de coaching. E o curso foi um divisor de águas para mim, porque ele transformou o meu modo de viver, o meu modo de ser. Então, mais do que uma profissão, eu achei uma ferramenta que me permite praticar aquilo que eu acredito e cumprir a minha missão, que é transformar a vida das pessoas. Eu me transformei bastante, porque eu uso muito daquilo que eu aprendi. E aí eu comecei então a trajetória de coach de 2006 até 2016, que é uma das décadas mais ricas da minha vida, em termos de ganhos para mim e ganhos para a comunidade por onde eu frequento, convivo, passo, habito. E eu fui me especializando nisso e fui entendendo que desde pequena eu queria ser professora, desde pequena eu queria compartilhar conhecimento e que o meu DNA espiritual tem a ver com conectar você com você mesmo, e é isso que o coaching faz. É você se redescobrir, você se transformar, você se encontrar, se reencontrar com você mesmo para tomar as suas decisões para frente. E aí eu decidi em 2006 ser coach, não ser outra coisa que não coach. Mesmo assim, a minha transição demorou 3 anos, porque eu não tinha clientes, ninguém me conhecia, ninguém sabia o que era coaching. A gente falava em coaching, as pessoas diziam, tipo terapia. Não, não é terapia. Ninguém fazia o que eu fazia, e é uma atividade nova, tem que ter investimento, as pessoas não estavam prontas. E aí, os últimos 10 anos, a gente vem, além de trabalhar com isso, educando o mercado para isso. E para minha surpresa, depois de 5 anos trabalhando com coaching, de novo, experimentando muito, enfim, eu cheguei num lugar que eu jamais imaginei que eu pudesse estar em tão pouco tempo, que é fazendo parte de uma comunidade séria, referência mundial. Eu tenho hoje histórias de coaching que vêm dos Estados Unidos, do Canadá, do Japão, da Europa, da Argentina.
E essa é uma profissão que me transformou e que eu acho que faz com que eu seja valiosa profissionalmente. E eu mudei o meu jeito de ser. E eu acho que ela vem se tornando a profissão e o meu trabalho cada vez mais relevante para o momento de mundo que a gente está. As pessoas estão em questionamento e o que a gente está trazendo hoje entra como uma luva para todos esses questionamentos. Então, essa é a minha história mais ou menos desde o início, nos últimos 10 anos. Claro que eu tive alguns cuidados, né? Eu desde o início quis fazer parte de uma comunidade respeitada, séria e certificada. E eu acho que isso faz toda a diferença em qualquer ramo profissional. Você sempre tem o mercado profissional e o mercado amador. O mercado de gente séria que pensa a longo prazo e o mercado de gente de marketing que pensa a curto prazo. Eu optei por fazer coaching, me especializar nisso, abrir as asas, mas sempre fazer um trabalho sério. Então, com isso, a gente tem clientes que são muito fiéis e que replicam e que estudam e que leem. E eu tomei consciência de que as pessoas leem o que eu escrevo e ouvem o que eu falo. E eu tenho depoimentos hoje que me surpreendem. Essa semana eu ouvi uma pessoa que está esperando há 5 anos para trabalhar na minha empresa. Eu nem sabia. Eu recebo vídeos de pessoas agradecendo que se inspiram no que a gente fala, posta, escreve e espalha para reconstruir a vida, refazer a carreira. Empreendedores que dizem: o meu negócio mudou radicalmente, você é uma fonte de inspiração. Eu tenho pessoas que mudaram a carreira, mudaram de vida e escrevem para a gente, fala aquilo que você falou em 2008, eu não esqueci nunca mais. Então, claro que isso me gratifica, não fico envaidecida, mas isso me mostra que eu estou num caminho que é o meu caminho. Acho que os meus pais, do jeitinho deles naquela época, eles nos empurraram muito para o mundo. Mesmo de vez em quando dizendo: não pode, isso não sei o quê, aquilo não é bom, e contrariando, eu tive uma dupla de pais que me permitiu muita coisa, que me empurrou para o mundo. Minha mãe muito batalhadora, meu pai muito intelectual, os dois empreendedores, meu pai político, professor de história, empreendedor social. E eu sempre tive uma personalidade muito forte. Então a minha mãe diz até hoje que eu sempre fiz o que eu quis. Uma criança não faz o que quer. Então eu entendo a dificuldade dos meus pais muitas vezes de me barrar, mas tem coisas que são muito mais fortes que você. Então esse não ter medo do mundo e não ter medo de ir para cima e vamos experimentar, e eu quero fazer, eu vou fazer e depois eu vejo se me machuquei ou não. Acho que isso eu tenho desde pequena, veio comigo. Mas eu alimento isso também. Então, sair de casa com 13 anos quando eu paro para pensar assim, não sei se como mãe eu teria deixado, apesar de que eu também deixei. Meu filho com 12 foi morar com o pai e com 18 foi morar sozinho, que foi um exercício enorme. E eu acho que isso liberta as pessoas dessa casinha padrão que a gente vive. Eu acho que isso me permitiu que eu tivesse o meu espaço, que eu ganhasse meu dinheiro, que eu tivesse um chefe, que eu participasse de uma empresa e que eu entendesse que ao mesmo tempo que eu estou me formando eu preciso trabalhar. Foi muito saudável para mim. A época antes da minha, você tinha uma sociedade onde algumas pessoas tinham negócios muito bem sucedidos e aqueles negócios eles não tinham nenhuma chance de fechar, porque eles eram super bem sucedidos e você tinha pequenos negócios que eventualmente fechavam ou não, enfim. Mas eu vivi, na cidade que eu nasci, muitas mudanças. Algumas das grandes empresas da minha época, com o tempo, deixaram de existir. E eu fiquei muito frustrada no começo da minha carreira, quando eu tentei abrir algumas coisas e não dava certo, e aí você chega à conclusão de que precisa fechar. Isso numa fase jovem é um pouco frustrante e você imagina que você então fracassou, você não serve para aquilo, você não mandou bem, enfim. Eu fiz uma faculdade e abri um negócio totalmente diferente daquele que eu estava estudando. E foi uma experiência, enfim, que durou acho que 1 ano, deu muito prejuízo. E eu não tive saída, tive que fechar. Mas eu me lembro que na época não foi um trauma, grande trauma. Depois eu abri um outro negócio, e numa outra área. Então eu percebo que eu me permiti começar de novo.
Aquela experiência não me marcou como uma experiência de fracasso. Foi, não deu certo aqui, eu vou por outro caminho. Eu vou tentar de uma outra forma. E eu abri de novo um outro negócio e não deu certo. E eu tive que fechar outra vez, porque eu não estava qualificado o suficiente para aquilo. E foi uma época que o meu pai ficou doente e em 30 dias ele morreu, ele faleceu com 46 anos. E eu me lembro que ele me disse duas coisas que foram muito importantes. A primeira, usa o teu diploma. Você estudou para alguma coisa, então você tem um conhecimento. E a segunda foi, eu tô com medo de ir embora sem ter dito para vocês o quão importante vocês são para mim. Porque eu passei muito do meu tempo trabalhando. E eu me lembro que nesse evento eu decidi duas coisas. Primeiro, que eu teria a minha vida passada a limpo todos os dias, para que quando chegasse a hora de ir embora eu não tivesse um em si, por que eu não fiz. E a segunda coisa foi, eu vou usar meu diploma. E eu usei o meu diploma junto com meu talento para ser empreendedora e abri na época uma academia na cidade que conta a história até hoje. Era uma das primeiras academias da minha cidade do Rio Grande do Sul, deu muito certo, eu fui muito bem sucedida, tive uma filial, fui convidada para vir trabalhar em São Paulo e eu tenho pessoas na minha cidade natal que dizem até hoje como era bom fazer aula com você. Aquele tempo foi extraordinário, foi um tempo divisor de águas. E eu vim para São Paulo e aí eu expandi. E eu tive que fechar de novo o meu negócio para ser funcionária. Mas eu queria experimentar essa vida de grandes academias. E eu fiquei por 4 anos num clube muito grande aqui de São Paulo. E numa das maiores academias, eu acompanhei o crescimento dela na época, eu acho que era a maior de São Paulo. E isso foi uma experiência extraordinária para mim, até chegar ao novo ciclo de eu não quero mais isso. E lá fui eu abrir a minha consultoria de qualidade de vida, por onde eu fiquei 15 anos muito bem sucedida, ganhei muito dinheiro, empreguei muita gente, atendi muita gente, fui super pioneira. E aí eu comecei a entender que abrir negócio e fechar negócio faz parte. Só que para você abrir um negócio não basta ter dinheiro, não basta ter vontade, você precisa se qualificar para isso. E aí eu comecei a olhar para o meu talento empreendedor e fui buscar qualificação para ser uma empreendedora. E eu acho que nesses 15 anos que antecederam o meu período de coaching, eu aprendi a ser empreendedora, que é muito diferente de ser administradora, de ser gestora e de ser um diretor executivo de uma empresa. Você tem 1000 habilidades que você precisa ter. E aí eu abri a minha empresa de coaching e ela vem... Esse ano é um ano que a gente vai crescer, ao contrário do que todo mundo, que eu usei todo esse talento. E ao longo desse caminho, o que eu entendi? Um movimento que não dá certo não define quem você é. Você não é um fracasso porque uma das empreitadas não deram certo. Você tem o direito de acertar, de errar, de recomeçar, de reconstruir. Dentro da minha história de empreendedorismo, eu quebrei, eu fali uma vez. Não falência, essa falência oficial, mas eu quebrei. Eu tive que fechar o meu negócio correndo. Eu imaginei que ninguém mais ia me chamar para trabalhar nunca mais na vida, porque afinal eu era uma pessoa que não tinha dado certo. E para minha surpresa, em 6 meses eu estava de novo empreendendo no mesmo segmento. Então, o que eu aprendi? A gente tem direito de acertar, de errar, de falhar, de recomeçar a qualquer tempo. O meu padrasto, ele morreu como uma pessoa que fracassou e nunca mais se recuperou. Esse modelo é um modelo antigo, a gente pode hoje experimentar a vida. E sim, você pode abrir um negócio, mas você tem que se preparar para isso. Você precisa estudar se tem viabilidade, você precisa se qualificar. E você pode abrir, mesmo assim, pode ser que ele não dê certo. E ok, vai para o próximo. A gente não precisa mais ficar preso a uma carreira que não traz satisfação, só porque a gente gastou dinheiro com uma faculdade. A gente não precisa mais ficar preso a um negócio que não está virando, só por medo de ser taxado como incompetente. Nós somos seres livres que podem circular pela vida nos diversos ciclos que ela traz. E aí eu vou falar de carreira, que é o teu segundo ponto. Primeiro, sobre abrir e fechar negócios, eu acho que cada negócio que você abre e fecha, ele te qualifica e ele te deixa melhor. E fechar um negócio, ou então fazer com que o negócio não... contornar uma investida que não deu certo, treina habilidades que você não teria se isso não tivesse acontecido. E em termos de carreira, o que eu vejo hoje? Está muito ligado a negócio.
nós somos várias pessoas dentro de uma pessoa só. A vida tem muito ciclo. Então, é impossível hoje imaginar que você vai ser médico dos 20 aos 60 ou aos 80. Não dá. Não dá, porque além de ser chato, a vida está mudando. Então, na carreira, a gente já sabe que você vai ter multicarreiras. Você é um ser que durante a tua vida vai ter carreiras completamente diferentes umas das outras. E quando termina um ciclo, é sábio você abrir outro ciclo. E não ficar insistindo num ciclo que já acabou. Então, eu nasci médico e morri médico cada vez menos, porque ao longo do caminho a necessidade vai ficando diferente. Eu estou na minha 4ª transição de carreira. Eu comecei como professora de educação física, eu virei uma empreendedora de qualidade de vida, eu me transformei numa coach e daqui eu tenho outros planos para o meu futuro. Eu quero escrever, eu quero entrar na política sim, eu quero ser uma coach social, eu sou bastante ativa socialmente. Vou abandonar minha carreira de coach? Claro que não. Mas eu estou fazendo isso há 10 anos, eu quero ir para o passo seguinte. E eu acho que uma das coisas que o ser humano precisa aprender é: existe passo seguinte. Para você evoluir, você precisa viver os ciclos de vida. E se você não está satisfeito em algum trabalho, ou em alguma carreira, ou em algum negócio, muda. Simples assim. Não precisa ficar enfiado numa caixinha sofrendo. Ah, mas imagina que os outros vão dizer. Quem são os outros? Quem vai estar lá na hora que você está doente, infeliz e depressivo? Quem fica com você até o último dia da sua vida? Então não tem outros, tem você. Tem você com a sua consciência, tem você com o seu acerto e tem você com a sua vida. Você é o piloto. Você acha que o Ayrton Senna dirigiu o carro dele pensando no que a torcida ia falar? Não. Ele e o carro. Eu e a minha performance. E aí, por consequência, você tem toda uma plateia assistindo. Mas eu acho que a grande sacada é: permita-se errar e acertar. Os seres humanos precisam aceitar a sua imperfeição. O coaching fala muito sobre isso. Enquanto você fica preocupado com o que os outros estão pensando de você, você não vai ser você. Enquanto você desenha uma carreira, uma vida, um negócio, preocupado com o que os outros vão olhar de você ou vão dizer da sua imagem, você não faz bons negócios e não faz um bom trabalho. E eu acho que a gente está na época de os seres humanos precisam ser livres para ter a vida que querem ter, para ter o trabalho que querem ter e para assumir a sua imperfeição. Eu erro, às vezes eu erro, às vezes eu acerto. O importante é que eu não vou desistir da minha vida. Então, se não deu por um caminho, eu vou por outro. E o coaching confronta muito isso. A gente tem profissionais hoje que fizeram uma faculdade, estão extremamente infelizes e não têm coragem de sair. E aí a gente questiona, né? Por quê? Mas é porque eu paguei tão caro a faculdade. Tá, mas você vai ficar presa nisso a vida inteira? Porque se você pagou uma faculdade X, se não é o que você quer... mas o que os meus pais vão dizer? O que minha família vai dizer? E isso vira uma prisão, mas isso não é negociável. Você não vai suportar. E em algum momento você vai precisar ter coragem para romper com aquilo que não te satisfaz. Você está no lugar errado. Quando tem uma sensação de insatisfação ou quando um negócio não está dando certo, é um grande sinal de que você está no lugar errado fazendo a coisa errada. E você precisa ter coragem de olhar para isso. Assim como depois você precisa ter coragem de mudar, independente do que os outros vão dizer. As pessoas só vão te aprovar, te reconhecer e te validar quando elas, depois de um tempo, perceberem que você está sendo você. E que você tem coragem de dizer: fiz uma má escolha, fiz uma boa escolha. Mas eu tive coragem de fazer. O ser humano lida muito mal com "e se eu tivesse feito?". Mas ele lida muito bem com "eu fiz e não deu certo, e daí? Vamos para o próximo". Uma coisa que eu acho importante e que as pessoas não falam e têm muito receio de falar, e eu me acho hoje qualificada para falar: a alma tem chamados. Eu não estou falando agora de religiões, não estou falando de nada disso, estou falando daquele ser que mora aqui dentro, que é quem sofre, quem fica feliz, quem fica triste. Essa alma conversa com você eventualmente e ela tem chamados e tem pessoas que fingem que não ouvem, outras adiam, outras procrastinam. E eu acho que uma das coisas que eu aprendi a fazer muito bem é ouvir o chamado da minha alma. O que ela está falando? O que ela está pedindo? Né? Normalmente o chamado tem a ver com tudo que não está dentro das caixinhas padrões do ser humano.
Então você precisa parar um pouco, silenciar um pouco para ouvir o que é esse chamado, do que ele está falando, né? E o que te satisfaz, o que não te satisfaz. Eu tive a felicidade de, em todos os negócios que eu abri, em todas as carreiras, eu sempre fui muito feliz enquanto eu estive lá. Então, quando eu abri um negócio, eu estava extremamente comprometida com aquilo e aquilo fazia meu olho brilhar 100%. No segundo, a mesma coisa, na carreira anterior ao coach, a mesma coisa. Eu penso que se você não está inteiro numa atividade que você está fazendo, você não vai conseguir transmitir absolutamente nada. Então, poucas vezes eu estive desconfortável no meu trabalho. A única vez que eu estive desconfortável no meu trabalho é quando eu ganhava um salário que eu acho que eu não merecia. Esse foi o único momento de desconforto da minha vida. Eu ganhava um alto salário e eu não me sentia produzindo para ganhar aquele salário. E eu me sentia em subdesempenho, eu me sentia ociosa, eu não conseguia desenvolver o projeto, mas eu era muito bem remunerada. Esse foi o maior desconforto de toda a minha carreira. As outras coisas não. Então, eu acho que existe um período de encantamento com o trabalho. E existe um período, talvez, de piloto automático e depois, talvez, um desencantamento. Para mim, o importante é, se eu não estiver encantada todos os dias com aquilo que eu estou fazendo, já não está bom. Estar encantada não é fazer só o que gosta. Os jovens estão confundindo um pouco fazer só o que gosta. Você tem que fazer o que gosta, o que não gosta e o que tem que ser feito. Mas eu tenho uma rota maior. E essa rota maior tem a ver com o chamado da minha alma, sim. Eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que eu quero daqui a 20 anos, eu sei como eu quero terminar minha vida, eu sei que tipo de vida eu quero ter daqui a 10, 20, 30 anos, eu sei onde eu quero morar, eu sei o que eu quero entregar, eu sei do que eu quero falar, eu tenho um projeto de vida. E o meu trabalho se encaixa dentro desse projeto de vida. Meu trabalho serve para que eu realize o meu projeto de vida. Eu sei o que eu quero que falem de mim quando eu tiver 80 anos. Eu sei que eu quero olhar para trás e quero saber que eu deixei alguma coisa importante, que eu sei muito bem o que é. Essa foi uma busca muito grande. Eu acho que os últimos 10 anos eu estou buscando o meu caminho, né? E eu acho que uma das coisas que as pessoas precisam entender é, quando você decide pela ruptura, pela mudança, pelo modelo novo, ou por uma coisa que ainda ninguém conhece, número 1, você tem que ter muita coragem. E você tem que ser fiel a você mesmo. Porque a maioria das pessoas não vai compreender, não vai apoiar, vai criticar, e esse é um momento que, se a tua luz interna não estiver muito acesa, você desiste. Então, eu costumo dizer para os meus coaches que estão em transição, depois que ele se encontrou e ele tomou a decisão de fazer alguma mudança, é um voo solo. Não espera suporte, não espera apoio, não espera nada no primeiro momento, porque você está só e você precisa ter coragem suficiente para fazer o que tem que ser feito. Num segundo momento, talvez você comece a ter apoio quando as pessoas entenderem que você tomou as suas escolhas e se responsabilizou por elas e foi, às vezes, contra tudo e todos, né? Quando eu comecei a falar de coaching, nem minha mãe sabia explicar o que era. Ninguém entendia o que eu fazia. Era muito vago e era difícil. Os amigos diziam, ela faz um negócio muito legal, explica, por favor. Então, é difícil, você fica durante alguns períodos em solidão total. Mas se você não está alinhada com aquilo que você quer, se você não tem claro de para onde você está indo e por que você está fazendo isso, você fica fraca e aí você não consegue se manter. E eu vejo que hoje as pessoas, depois que elas se reencontram, depois que elas sabem ouvir esses chamados internos, essas conversas internas, elas conseguem tomar decisões melhores e depois da decisão tomada, ela tem um propósito. E aí ela consegue resistir a todos os obstáculos que aparecem no meio do caminho. Mas eu acho que as pessoas precisam aprender a fazer escolhas e para cada escolha ter uma renúncia. Existem renúncias. E se você quiser plateia na largada, não vai ter. Vou usar de novo o Ayrton Senna. Ele não foi aplaudido na primeira prova que ele fez. Mas ele sabia onde ele queria chegar. Então,
A gente precisa parar de viver para a plateia. A plateia vem depois que o teu show estiver incrível. Então, olha para o teu show. Cria o teu personagem, cria o teu trabalho, cria a tua peça de teatro. A plateia vem depois. Você não pode se preocupar só em agradar a plateia. Talvez ela te aplauda, talvez ela não te aplauda. Agora, se você está conectado com você, certo do que você está fazendo, com um propósito muito maior do que de ganhar dinheiro e de ser uma capa de revista, você vai ter plateia, isso é fato. E a última plateia que você vai ter é a da sua família, infelizmente. É incrível dizer isso, mas a família... Eu vou usar um personagem que é um líder mundial, que de novo não tem nada a ver com religião. Jesus Cristo não viveu até os 30 anos em um lugar e depois foi pregar os últimos 3 anos da vida dele em outro. Não é na família, a família não é a tua primeira plateia. Talvez ela seja a última plateia. Porque ali você tem vínculos emocionais, sistêmicos, expectativas, relacionamentos, né? Você precisa se libertar de tudo isso para ser quem você veio ser. E eu sofri durante um bom tempo porque os meus amigos e a minha família sempre me admiraram pela coragem, pelas coisas inovadoras, mas me prestigiavam muito pouco, me reconheciam muito pouco e isso era motivo de sofrimento para mim. Até eu entender que essas pessoas talvez sejam o meu último aplauso. Eu não vou trabalhar para minha família, eu preciso trabalhar primeiro para mim e depois para todo mundo que eu tenho que gerar impacto. Se a minha família perceber e apoiar, vou ficar muito feliz. Se não, paciência, eu preciso seguir em frente no meu voo solo. Mas eu vejo que as pessoas, a gente quando pergunta, né, as pessoas no coaching querem muito reconhecimento, valorização, realização. E quando a gente pergunta, tá bom, que reconhecimento? Qual é a valorização? De quem você quer esse reconhecimento? Fatalmente, o personagem final acaba sendo o pai ou a mãe. Então, meu pai já morreu. Claro que eu ia adorar que ele estivesse aqui entre a gente. A minha mãe, eu sei que me admira, mas eu não posso viver para agradar a minha mãe. A minha mãe tem a vida dela, eu tenho a minha. Meu filho tem a vida dele, eu tenho a minha. Eu preciso me libertar desse centro que me criou para poder viver o que eu tenho que viver, porque é para lá que eu vou voltar. E eu vejo que a maioria das pessoas não faz o que tem vontade de fazer, porque está preso ao julgamento da família. E a família é um lugar, né, de amor, de apoio, de suporte. E é um lugar onde muitas vezes você não vai ter o amor, o apoio e o suporte. E não é porque eles não amam você, é porque essa configuração às vezes está cheia de ruído. A família vai te apoiar quando tu estiver doente. Eu sempre pergunto para os meus amigos, quem são os amigos, se você tiver um câncer hoje e ficar carequinha e não puder sair de casa, quem são os amigos que vão até lá? Ficar com você até você melhorar. Você não enche uma mão, mas a sua mãe vai estar lá, sua irmã vai te ajudar, talvez seu filho vai te ajudar. E chega uma hora também que talvez eles não consigam. Então, a gente vive uma vida em torno de um público que é passageiro. Você troca de amigos de década em década. E você vive uma sociedade que é anônima. Para quem eu estou me apresentando? Quem é meu palco? Desculpa, mas o meu palco é a minha consciência quando eu deito no travesseiro. É a consciência daquelas que eu chamo as grandes testemunhas da minha história. As minhas irmãs são grandes testemunhas da minha história. E a gente consegue ter uma relação. Minha mãe é uma grande testemunha da minha história, meu filho também, meu marido também, né? Mas eu tenho amigos que hoje são mais testemunhas do que a minha própria família, porque me acompanham há 20 anos. Sabem de todas as histórias nuas e cruas, de todos os tombos, todas as subidas, todos os feitos, todos os medos. Essas pessoas acompanharam a minha história e não me julgam. As outras plateias, elas são passageiras. Essas pessoas que dizem para mim, por causa do seu curso, eu mudei o meu jeito de viver, são pessoas a quem eu fico muito grata, porque é muito importante você saber que você mudou a forma de viver de uma pessoa. E a gente não sabe, isso é inconsciente, mas tem os clichês, né? O que você procura? Eu quero ter sucesso. O que é sucesso? Felicidade? Isso é vago. Essa resposta está dentro de você. O que te faz feliz? O que te faz feliz? Eu quero ter reconhecimento. De quem? Ah, do meu chefe. Mas teu chefe, dentro da tua vida, ele está com você 2 anos. Vai trabalhar para ter reconhecimento do chefe. Ah, não, dos outros. Quem são os outros? As pessoas não acham outros.
e termina na família. Que se você pensar um pouco, sim, é quem te apoia, é quem te critica, é quem te julga. A minha mãe foi uma grande treinadora minha, mas a minha mãe sempre esteve no time contra. Então, todo mundo dizia, que legal, ela dizia, não vai dar certo. Ai, olha, eu tive essa ideia, era uma viagem a ideia. E as pessoas falavam, nossa, que legal. Minha mãe falava, por que sempre tem uma ideia tão diferente? Você não consegue ser normal? Dá para parar de pensar grande? Dá para voltar para a realidade? Ela foi uma grande treinadora. E durante um tempo eu falei, mas por que ela está sempre contra o que eu faço? E eu vi que ela era a treinadora, que dizia, pô, volta para a realidade. Por que você, né? E muitas vezes eu viajei demais, eu fui longe demais. E eu vejo que depois de um tempo, os pais aprendem também a olhar para os filhos e aceitar o que eles são. E amá-los como eles são. Esse foi um exercício muito grande para mim. O meu filho fez escolhas totalmente diferentes das que eu faria. E eu tive que aprender a amá-lo do jeito que ele é, com as escolhas que ele fez. Não com as escolhas que eu acho que ele deveria fazer. A maioria dos pais fala, olha, mas eu falo isso porque esse é o melhor para ele. E a minha pergunta é, para ele ou para você? O pai que quer que o filho faça X, Y ou Z está pensando nele, não no filho. O filho tem que saber o que é melhor para ele, não são os pais. Eu acho que depois de um certo tempo, essa família começa a olhar para você de uma outra forma e te admirar, e te respeitar, e te reconhecer. Mas eles são a plateia final, eles não são a plateia intermediária. Eu tive uma série de eventos e de pessoas, provavelmente, que me inspiraram, né? Que foram me ajudando nessa construção. Para os jovens, eu diria o seguinte, os jovens têm uma missão muito especial, mas muito difícil. São eles que estão provocando essa mudança de mundo, eles estão muito mais prontos para esse mundo novo, esse tema eu tenho falado bastante, do que a gente, geração anterior. Então eu acho que eles são muito mais livres para escolher, eles precisam enfrentar as barreiras da geração anterior. E eu acho que uma coisa que eu fiz sempre, eu sempre busquei pessoas mais sêniores que eu. Eu sempre me inspirei em pessoas que tocavam a minha alma de alguma forma. Então, desde muito cedo, engraçado isso, porque, de novo, os pais, até um certo momento, são teus campeões, depois deixam de ser teus campeões, você começa a entrar em contato com estranhos. Eu vejo que, na faculdade, as pessoas mais velhas, eu tinha uma colega de aula mais velha, com quem eu achava maturidade para conversar. E era uma pessoa com quem eu trocava muito. E eu me sentia melhor trocando com ela. E depois, durante um tempo também, eu tive amigos mais velhos, né? Que tinham já uma tranquilidade, uma forma diferente da minha, que acalmavam muito esse meu jeito de jovem que quer conquistar o mundo e que me diziam coisas que eu não tinha condição de perceber. Depois eu fui vendo alguns personagens, mundo afora, pessoas que eram muito autênticas e que tinham coragem de fazer o que queriam fazer, pessoas espiritualizadas, sem dúvida, professores que sabiam muito. Quando eu me tornei coach, eu procurei coaches mais sêniores para fazer parte dessa comunidade mais sênior, fui aprendendo com eles. Acho que espiritualmente muita gente me inspirou. Quando eu começo a estudar sobre Kardec, sobre budismo, sobre Cabala, a forma como o professor passa o conhecimento, a forma como ele lida com as histórias, a forma como ele não julga, a forma como ele me ensinou a aprender. Depois eu tive um outro professor também que era uma fonte de conteúdo extraordinária e a forma assertiva como ele passa o conhecimento dele. Então, quem são essas pessoas na minha vida? Acho que os pais sempre são influenciadores. Meu pai foi um excelente professor, eu acho que ele é a primeira figura. Eu penso que uma amiga que eu tenho, que eu chamo de segunda mãe,
que era bem mais velha que eu, inclusive mais velha que a minha mãe. Foi uma amizade de juventude que me trouxe muita sabedoria e que me colocou nesse caminho espiritual. Os meus professores mais sêniores, com quem eu me aconselhava durante um tempo, alguns amigos de negócio mais velhos que eu procurei durante um bom tempo, cada um me ensinou um pouquinho, coaches que estavam mais avançados do que eu, comunidades que já estavam mais desenvolvidas do que eu. Eu fiz parte de um grupo de estudos que foi muito rico, pessoas mais velhas estudando um tema, debatendo. Aquilo me ensinou muito. Acho que um dos meus primeiros chefes em São Paulo foi um grande mentor de negócio, acho que ele nem sabe disso. Eu aprendi muito. Eu sempre procurei gente muito qualificada ou muito avançada, mas eu acho que tem uma outra coisa do lado de cá. Eu sempre tive muita vontade de aprender. Para mim não tem muito, isso eu não sei. Para mim tem isso eu não sei, mas eu vou aprender, desde que eu tenha interesse. Então eu acho que tem duas coisas. Tem o mentor e tem o aprendiz. Precisa ter essa postura dos dois lados, mas eu sempre procurei gente melhor do que eu. Em alguns momentos eu fiquei melhor do que essas pessoas. E a mentoria se inverteu. Eu virei mentor do meu mentor. E eu acho isso muito legal. Eu acho que esse é o exercício de saber que a mentoria deu certo. Quando o seu aluno fica melhor do que você e você começa a aprender com ele. Esse é o ciclo virtuoso, né? Mas, para mim, é muito claro de todas as pessoas, ser autêntico e ter mais conhecimento que eu me inspira para que eu queira aprender com você. O seu mentor não é o seu pai. Seu pai é o seu pai. A gente tem muito coach querendo atender os anseios do pai ou escolhendo o pai como um grande herói. Na fase adulta você vai descobrir que o seu pai é só o seu pai. Ele é falho como você, ele é emotivo como você, ele tem a história dele que não é a sua, você precisa criar a sua. E eu vejo que tem muita gente que usa pai e mãe como mentor. É uma confusão de papéis na minha interpretação. Eu acho que o adulto precisa ter diversos mentores diferentes. O pai e a mãe são um desses diversos. E eu vejo que tem gente que leva tudo para pai ou para mãe. Para o meu filho deve ser muito difícil me ter como mãe, porque eu sei da capacidade que eu tenho de mentorá-lo, mas eu não sou a melhor mentora para ele, eu sou a mãe. E eu não posso esquecer isso, nem ele. Né? Agora, ele como jovem, se ele puder buscar a maior quantidade de pessoas mais experientes que ele e mais autênticas, ele vai construir o que ele quer ser. Eu acho que isso para qualquer jovem. Eu acho que a gente não deve insistir, querer mentorar filho. Eu não acho que pai e mãe fazem um bom papel de mentor numa determinada época da vida. Inclusive na escolha da faculdade. Eu não acho que pai e mãe são os melhores conselheiros. Eu acho que tem que ser um profissional neutro. Também não terapeuta, existe coach de carreira hoje por isso. E o maior dilema do jovem é que ele não tem identidade ainda na hora de escolher a carreira. Alguns já sabem, outros não sabem, mas essa identidade não está consolidada. E esse é um momento que ele precisa saber quem ele é, o que ele aprecia, que talento ele tem, qual é a rota que ele vai desenhar. E ele não consegue achar isso sozinho. E aí quando você tem mentores que influenciam, acabam manipulando e conduzindo ele para um caminho que não é o que ele quer. Isso é muito perigoso. E a gente está com muito pai ligando, pedindo coaching para filho, graças a Deus. Porque esses jovens, eles têm 1000 oportunidades, mas eles não têm uma identidade clara ainda. Eles acham que se conhecem, mas não o suficiente para escolher uma carreira. Então fica muito confuso. Tem jovens muito confusos que estão perdendo tempo, que estão gastando dinheiro, que estão indo para fora fazer intercâmbio e isso não está ligado a plano nenhum. A gente precisa se acostumar a ter um plano de vida para dentro dele encaixar o plano de carreira. As coisas não são mais desconexas. E sozinho a gente não consegue fazer. Eu tenho coach, eu tenho mentor, eu tenho supervisor. Poderia fazer sozinha, não faço. E eu vejo que uma das grandes dificuldades dos jovens hoje é fazer os pais e as gerações anteriores compreenderem esse mundo novo, onde ele pode fazer qualquer escolha, onde ele não vai fazer uma escolha só para ganhar dinheiro.
Agora, é inútil fazer as gerações anteriores tentarem entender essa época complexa que está aí. Ela é muito complexa, então a gente precisa seguir para depois se encontrar de novo. Sabe o que eu queria te falar de gente que inspira, é muito meu isso, tá? Eu não gosto de algumas coisas, assim, o melhor CEO do mundo, o melhor coach do mundo, a mulher mais bonita do mundo, o cara mais extraordinário do mundo. E eu acho que figuras que me inspiraram durante a vida toda são figuras que fazem, são várias, que não têm rosto, mas que fazem alguma coisa que eu aprecio. Então eu não posso te dizer assim, ai, Gandhi é meu grande Obama, ou o Papa Francisco, para mim, é uma grande figura de admiração, porque eu acho que é o líder que eu gostaria de ser. Eu acho que ele é o grande líder da nossa época, o novo modelo. Ele valida o que eu aprendi e o que eu acredito. Mas talvez eu não tenha uma ou duas pessoas para te dizer, porque eu fiz um compilado aqui de coisas que eu admiro, sabe? Primeiro eu preciso te contar uma história que em 2003 eu fui fazer um curso e eu tirei 0, minha turma toda tirou 0 num quesito chamado estabelecimento de metas. E aquilo me incomodou, eu falei, mas por quê, né? Eu sou cheia de planos e objetivos e tal, e eu descobri que eu não sabia determinar objetivos e eu tive que aprender duramente naquele curso a criar objetivos para minha vida para os próximos 20 anos. E era um curso de empreendedorismo. E eu ficava pensando, o que tem a ver uma coisa com a outra? Bom, fiz um exercício profundo, tremendo, refleti, mas eu cheguei numa resposta. O que eu quero da minha vida, como eu quero viver daqui a 20 anos? O que eu quero fazer daqui a 20 anos como pessoa e como profissional? E na época, em 2003, eu encontrei essa resposta, que era, eu quero ter uma escola de vida, que junta tudo que eu fiz até hoje. Eu sou professora, eu sou coach, eu ajudo a transformar, eu ajudei as pessoas a ter saúde, eu ajudo a se relacionar, enfim. Eu quero ter uma escola, em 20 anos eu quero ter uma escola onde muitas pessoas circulem para ouvir o que eu tenho para compartilhar de conhecimento, mas que elas lá possam se construir com coragem, com autenticidade. Muito bem. Isso ficou na minha cabeça desde aquela época e eu fiz um planejamento e, em vez de chegar em 20 anos, eu cheguei em 8. Eu economizei 12 anos da vida. Falei, gente, esse negócio funciona. E isso fica na minha cabeça até hoje, assim, para onde eu estou indo, para onde eu estou indo. E durante o tempo eu fui fazendo uma reflexão. Então vamos lá. Que vida eu quero ter? E eu construí essa vida hoje, eu não tenho assim, no futuro eu quero isso. Não, que vida eu quero ter e isso precisa valer a partir de hoje. E eu tenho um destino final, eu desenhei já, só desenhei, tá? Isso não é inflexível, mas eu desenhei o tipo de vida que eu quero ter daqui a 10, 20 anos, onde eu quero morar, como que eu quero que seja. E dentro disso tem significado, meus valores estão lá, minha missão está lá, meu talento está lá, tudo que me nutre está lá. Essa é a minha obra. A minha obra não é o projeto desse ano, o meu projeto desse ano está ligado à minha obra daqui a 20 anos. E eu tenho um plano de vida de longo prazo. Eu já vivo essa vida hoje, mas eu faço um plano de vida a cada ano que passa para chegar nesse plano de vida lá na frente. Meu plano de vida tem 10 áreas que eu nutro, eu faço um objetivo para cada área, né? E deixo muito claro, então tá, esse ano o que eu quero construir? Então qual é a tarefa do ano? Como pessoa eu quero construir isso eu preciso desenvolver e isso eu quero construir. Meu trabalho, ele nada mais é do que uma ferramenta que vai me fazer chegar onde eu quero chegar daqui a 20 anos. Então, hoje é coaching, pode ser projeto social, pode ser aula, pode ser um livro, pode ser um e-book, pode ser um vídeo. Eu posso fazer qualquer coisa, porque eu sei muito bem o que eu tenho que entregar e o que eu tenho que fazer para chegar lá. Nos últimos 10 anos, eu fiz todas as modalidades de coaching que você possa imaginar. Coaching executivo, coaching para líderes, coaching de carreira, grupo, equipe, enfim. E eu estou num momento agora que eu quero
impactar mais gente. Eu acho que o coaching é incrível. Eu aprendi com uma coach que é internacional, que é uma das mulheres mais sêniores, que eu mais admiro, de uma escola chamada Erickson College. Ela já está pelo mundo levando coaching para as comunidades. E quando eu ouvi isso de novo, como em 2006, eu falei, é isso. E aí eu vou olhando um pouco eu tenho uma intuição muito forte, eu consigo antever algumas coisas, eu consigo olhar o coletivo. Então eu estou vendo quais são as dores atuais e eu tenho conteúdo para atender isso. Então hoje o que eu estou fazendo nos meus negócios? Eu tenho uma empresa chamada Weigel Coaching, que é o meu grande guarda-chuva. Então eu sou coach e eu trabalho na Weigel Coaching, ponto. O que a Weigel Coaching faz? Ela ajuda profissionais e empresas a mudarem de modelo e a embarcar nesse mundo novo, com os novos conceitos. Então, como é o plano de carreira antigo, como é o plano de carreira novo? Como é o modelo de gestão antigo, como é o modelo de gestão novo? Como é a liderança antiga, como é a liderança atual? A gente conhece muito esse mundo novo, complexo. Mundo da inteligência artificial, novas fórmulas, enfim. Então, como negócio, a Weigel Coach tem a pretensão de ajudar pessoas e negócios a virarem essa chave e a viverem nesse mundo complexo de uma maneira menos sofrida. Dentro da Weigel Coaching ainda, eu tenho um projeto que não é um projeto social, mas que é um projeto de coaching social chamado Gente pra Frente, que atende comunidades, grupos comunitários. Qualquer pessoa de qualquer segmento, de qualquer idade pode vir. Por quê? Esse projeto, ele é um projeto de construção de pessoas e de comunidades para que a gente possa construir um mundo melhor. Nos últimos 2 anos eu me politizei muito, eu tenho a veia política e eu vejo que as pessoas reclamam muito e agem muito pouco. Então, o Facebook está o dia inteiro cheio de postagens, mas vamos lá, o que você faz de fato para construir um Brasil melhor? O que você faz de fato para ter uma vida melhor? O que você faz de fato para que a tua empresa se torne uma empresa melhor? Então, no final do ano passado, eu falei, não, estou cansada de falar. Eu preciso promover e criar uma comunidade que fale, aprenda e trabalhe. Então, a gente criou o projeto Gente pra Frente, que tem 3 pilares: cidadania, liderança e vida moderna. Cidadania, porque eu acho que as pessoas precisam se comportar de um outro jeito daqui para frente. Não cabe mais fazer barulho quando o seu vizinho está dormindo. Não cabe mais jogar lixo no chão, não cabe mais votar mal. A gente precisa começar a ter uma outra consciência. Eu fui para o Japão no ano passado e a gente está muito longe de uma cultura, no mínimo, decente. A gente ainda tem um comportamento muito egoísta, muito egocêntrico. O segundo pilar é liderança, que tem a ver com liderança de gente, mas que tem a ver com liderar sua vida, liderar sua carreira, liderar as coisas, liderar a tarefa. Nós precisamos de novos líderes, nós precisamos de novos pensadores. Não adianta reclamar de tudo que está aí se a gente não está construindo coisa nova. E o terceiro é a vida moderna. A tecnologia, a inteligência artificial está mudando radicalmente nosso jeito de viver. Então eu mergulhei nisso nos últimos 6 meses, e estou trazendo gente comum, mas gente interessante, para trocar esses conceitos com um grupo e para fomentar trabalho social e desenvolvimento pessoal. Isso é a Gente pra Frente. A gente tem palestra toda terça-feira, não é palestra, é talk show. Eu bato um papo com alguém que tem um conhecimento especial, útil para que as pessoas usem na sua própria vida e útil para formar cidadãos de uma sociedade nova. E depois a gente faz um trabalho social. A gente apoia, o projeto ele é empreendedorismo social, ou seja, não é ONG. Sim, ele tem receita, ele tem patrocínio e ele doa, ele ajuda uma comunidade de crianças de filhos de baixa renda, de 0 a 4 anos, a alfabetizar. Então eu enxergo muito assim, a gente está num mundo caótico. De uma parte, tem uma parte do mundo se derretendo e tem uma outra parte do mundo surgindo. E ela vai acontecer comigo, semigo, com você ou sem você. Então a gente precisa parar de reclamar do mundo velho e começar a trabalhar pelo mundo novo. E um coach faz o quê? Ele cria objetivos, ele desenvolve competências, ele constrói pessoas, ele junta pessoas para que grupos juntos façam isso. Então a gente está de uma certa forma cuidando de empresas e de profissionais, mas cuidando da sociedade e cuidando de um ser humano.
Isso tudo se encontra porque isso tudo é a mesma coisa e nada mais é do que a minha escola de vida, que já está tomando formato, né? E o nosso terceiro canal é um canal de coaching. Eu trouxe uma revista internacional há 3 anos e a gente agora está indo para Portugal, provavelmente vai para outros países depois. Ele é um canal sério sobre o mercado de coaching. Então, quem quer ser coach, quem quer contratar coach, quem quer usar, o que o mundo está falando sobre coaching? E esse é um mercado para os meus colegas de profissão. A gente tem muito conteúdo para compartilhar, para fazer com que coaching seja uma coisa séria no país. E eu ouvi de um presidente da SF há um tempo atrás, coaching não é só coaching, coaching é uma maneira de transformar o mundo num lugar melhor. Eu comprei essa ideia e eu acho que é isso que eu faço todos os dias quando eu vou para o meu trabalho. Quando eu acordo, eu falo, bom, tenho 3 projetos interligados aqui, os 3 melhoram o mundo, os 3 transformam pessoas e os 3 vão me ajudar a deixar o meu legado. É isso que me alimenta. E, consequentemente, vem abundância de todas as formas. Vem reconhecimento, vem receita, vem dinheiro. E o empreendedor social hoje não precisa mais trabalhar sem investimento. Mudou, a gente junta o ganhar dinheiro com causas sociais, que para mim é a nova forma de fazer negócio. Se você não tem o recurso, o teu negócio não anda. Se você só tem o recurso e não tem a alma, fica vazio. Então, a nova forma de ter negócios é sim ter lucro, cobrar, não precisa dar as coisas de graça, isso não é educativo. E ao mesmo tempo, não dá para ganhar dinheiro sem gerar um impacto social. É muito pobre isso, é muito pobre acordar para bater meta. Eu acho que isso não deixa legado, isso não deixa história, isso não constrói nada. A gente precisa bater meta e fazer alguma coisa e gerar algum impacto. E o projeto está entrando tão com o pé direito, ele já está em 2 cidades, a gente tem 80 mil pessoas conectadas, 800 já falando disso direto, e cada um que vai quer trazer outro, porque as pessoas também estão carentes de se encontrar, de encontrar outras pessoas interessantes, de se juntar a uma comunidade que trabalha com um pensamento um pouco diferente. Estão querendo fazer trabalho voluntário, mas não sabem onde, nem como. Então, a gente está sendo a ponte para tudo isso. E tem sido espetacular. Eu acho que isso vai dar um livro, não um livro normal, mas vai dar uma boa história. E eu acho que é o meu grande projeto de vida. Eu me imagino daqui a um tempo me dedicar mais ao gente para frente do que ao coaching executivo. Não porque seja mais importante, mas porque eu acho que ele tem um impacto muito maior. Eu acho que muito da nossa ansiedade vem de olhar demais para o amanhã. E uma coisa que eu aprendi é: o passado construiu quem você é. E ele serve de museu para visitar apenas. Ele não serve mais de referência. Você precisa honrar a história que você viveu e entender que ela te construiu. O presente é a única coisa que você tem, então não dá para ficar esperando o futuro para fazer alguma coisa. Eu vivo muito plenamente o que eu tenho na minha frente agora. Sobre o amanhã, eu tenho uma direção. Eu tenho um destino, eu tenho um ponto de chegada. Mas eu sei que a cada ano esse destino vai ter alterações, ele vai mudar, ele é vivo, ele é dinâmico. E eu gosto de olhar para o amanhã como uma rota apenas, para eu não estar perdida no meio do meu caminho. Mas eu vivo muito o que está acontecendo aqui e eu sou muito atenta ao dinamismo disso. Eu não fico presa no meu amanhã. Eu consegui viver no presente, honrando o meu passado, olhando para a minha direção, mas entendendo que esse futuro muda todos os dias. Então, quando ele chegar, eu vou deixar ele entrar na minha porta com muita generosidade e vou ouvir o que ele tem para dizer. Depois eu me ajusto. E se tiver que mudar mais 25 mil vezes, eu vou. O mundo externo, ele não é sólido. Eu acho que você precisa trabalhar arduamente para se encontrar com você mesmo, para se manter conectado com você, com aquilo que você quer, acredita, deseja. E o seu maior guia sempre vai ser você. O seu maior mentor sempre vai ser você. Eu acho que a gente precisa de muita coragem para viver, porque viver dói.
Mas eu garanto para você que quando você escutar o que a sua alma está dizendo, o que a sua essência está dizendo, e usar a tua intuição, você vai saber qual é o caminho. Mesmo que ele esteja errado de vez em quando, arrisca, experimenta. Sem experimentar você não vai saber. E não tenha medo de se machucar. Existe dor na vida, viver dói. O que eu deixo de recomendação final é: seja quem você veio ser. Tenha coragem para isso, porque é só isso que vai fazer você deitar a cabeça no travesseiro e falar: estou em paz com a minha vida. E isso é um momento de felicidade. Eu acho que a gente tem que desmistificar o conceito de campeão. Algumas pessoas têm um talento inato para algumas coisas que mesmo que você treine 1000 anos, não. Mas eu acho que tem, sim, eu acho que a gente nasce para ser campeão. E eu acho que se você descobrir a sua fórmula, você pode, e essa é uma das tarefas do ser humano, ser campeão naquilo que faz. Eu acredito sim que todos nós temos talentos, todos nós temos habilidades, todos nós temos desejos, todos nós podemos deixar uma marca. E um coach trabalha, eu preciso acreditar que qualquer pessoa possa fazer o que eu estou fazendo. E eu acho que eu não sou uma privilegiada. Eu acho que eu me esforcei muito, eu acho que minha antena ficou ligada e eu acho que eu desenvolvi a minha espiritualidade, o que me permitiu intuitivamente aproveitar as oportunidades. E eu acho que cada um dentro da sua caixinha pode ser um grande campeão, sim. Para mim, ser campeão é você fazer o melhor daquilo que você está fazendo. É você ter a sensação de que você deu tudo que você tinha para dar. E quando você vive desse jeito, ser campeão é uma consequência. Olá, sou Jaqueline Weigel, sou coach executiva. Estou participando com muito prazer da série de vídeos do Inspirando Campeões e eu convido você a assistir as palestras do ciclo Inspirando Campeões. Até lá!